Está processando, pronto, taxímetro ligado. Agora sim, oficialmente juntos e misturados. Meus queridos, semana que vem a gente começa a nossa temporada de caça aí aos 10 nota 10, né? E eu tenho certeza de que nós encontraremos muito no meio do caminho, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu confio em cada um de vocês, eu confio aí no compromisso, e a ideia hoje é a gente fazer uma revisão, né, conforme a gente tinha combinado, dos principais pontos, objeto de atenção aí para a nossa primeira avaliação, né, que vai ser a T1. A T1 ela vai começar no dia 7 e vai até o dia 12. O que eu recomendo a cada um de vocês? Até porque semana que vem a gente não tem aula. Eu vou pedir para vocês, né, já que você disponibilizou esse momento para mergulhar nessa disciplina, para se envolver com essa disciplina, então procurar esse momento, né, desenvolver a sua avaliação. 10 questões, suave, múltipla escolha, pelo ambiente Moodle, né, a plataforma ABA que a gente usa, e muito tranquilo. Tu vai clicar lá, é uma relação entre nós, então não envolve polo, o material está lá, já postei, às 7 horas, à meia-noite do dia 7, ela abre. Eu recomendo, então, como eu disse, desenvolver nesse horário. A tranquilidade, com tempo, uma vez aberta, tu não pode fechá-la, né? Eu, particularmente, até sou contra, você pode perguntar, e aí a questão do tempo de realização da prova? Essa prova, por uma decisão institucional, ela é aberta, ela é livre, ou seja, eu não vejo necessidade nenhuma disso, porém, contudo, todavia, né, por determinação institucional, a gente segue o jogo. Então, você não se apoquente, não fique preocupado, preocupada, porque você tem ali o tempo que for necessário para desenvolvê-la. Então, essa que é a dica. Aí depois até botei minha colinha aqui, ó, aí depois no dia 24, daqui a um mês quase, né? Aí tem a nossa T1, né? Aqueles que porventura não obtiverem a nota 6 nessa T1, aí você vai ter a TF1, desculpa. No dia 24 você tem a TF1 para tentar recuperar aí a nota. Não é segunda chamada, né? A segunda chamada é mais lá na frente. Ela já está aberta também lá no nosso ambiente, mas se você clicar, ela vai estar bloqueada, ela só vai estar liberada lá mais adiante. E aí, depois que vocês fizerem essas avaliações, vai ter aí sim a V1, né? A V1, depois a gente vai falar dela, né, tratá-la com mais detalhe, mas essa sim você vai ter que agendar com o polo, marcar com o seu polo, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência em períodos passados, em disciplinas passadas, algumas avaliações você faz dessas aulas síncronas, né? Você faz diretamente no ambiente aqui conosco, e outras você faz marcando via polo. Então, é o polo que vai aplicar, aí é bom você entrar em contato depois com o polo, mas a gente vai avisar, claro. A partir de agora eu vou avisar, a partir dessa semana entre em contato com o Polo, porque é ele que define o calendário, o horário, o dia e a forma, a sala, e o professor fica meio que vendido. É ele que corrige a prova, né? Eu já mandei a prova para ele com os gabaritos comentados e tudo mais. Então é ele que corrige, ele que lança a nota da nossa V1. Show? Mas vamos deixar esse negócio de prova para lá, vamos ao que interessa. O material que eu vou compartilhar aqui com vocês já está disponível lá na página da nossa disciplina, então depois você dá uma bisbilhotada lá, dá uma olhada lá, eu estou chamando de revisão V1, e aí serve para tudo, né? Serve para V1, para T1, para TF1, que foi o conteúdo que nós tratamos até aqui, né? Abordando custos. Esse material está lá. Alguma dúvida, alguma questão? Senão eu vou começar a compartilhar aqui o material e trocarmos ideias a respeito.
Enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, né? Toda aula eu falo isso. Opa, o Reinaldo. Pois não, Reinaldo? Você abriu o microfone? Pode. Alô? Reinaldo, eu não sei se você está. Ô, professor, foi sem querer que eu tô. Sim, perfeito. Tô na estrada aqui ainda. Tranquilo. Então, cuidado aí, por favor. Valeu. Nós estamos juntos. Eu sei que muitos de vocês estão aí num processo de deslocamento, num processo de mobilidade, de transporte. Então, assim, cuidado aí com atenção. A aula tá sendo gravada, eventualmente, se você achar conveniente, se estiver chovendo aí na região, foca no trânsito e depois você assiste a gravação. O João, pois não, João? Estou à sua disposição. Professor, o senhor falou que a prova vai abrir dia 7 até o dia 12, mas se eu abrir dia 7 e eu não conseguir fazer toda, eu posso fechar e ir para o dia 8, para o dia 9, até o dia 12? Não, o senhor abriu... Não, obrigado pela pergunta, João. Boa pergunta aí, uma pergunta que ajuda aí aos demais. Uma vez aberta, você não a fecha. Então, ela pode ficar aberta, né? Torcendo aí que a internet não caia, mas ela pode ficar aberta dia 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas uma vez fechada, você não tem condição, você não consegue. O sistema trava e bloqueia e você não consegue abri-la novamente. Então, atenção para isso. Por isso que eu estou sugerindo a gente aproveitar esse momento. A gente se programou para esse momento. Você se programou na sua agenda para esse momento. Então, tranquilidade, vai lá, clica, abre. Douglas, eu não tenho computador, faço do meu smartphone. Aí, se for possível, você vai até o Polo, né? O Polo tem lá os computadores do Polo, procura usar um dos computadores do Polo lá, mais próximo de você, se for necessário, para tudo correr na mais perfeita ordem e tranquilidade, que é o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Show de bola. E aí, quais são os temas que vão cair, Douglas? Quais são os tópicos que vão ser abordados nesse primeiro tempo de jogo, né? Você pode estar me perguntando. Tudo aquilo que a gente viu, né, em cima começando sobre a fotografia da economia, passando ali da economia para o agro, do agro falando de empresas, de indicadores a gente falando de custos. Esse foi o nosso passo a passo, né? E aí aqui, para a gente até reforçar os temas, reforçar o nosso entendimento, vamos voltar a cada um dos tópicos. Para cada pergunta ali, eu estou colocando 2 respostas para a gente interpretá-las juntos. A primeira pergunta é o que é economia, né? O que é essa ciência? Economia é uma ciência social. Social por quê? Quem dita a regra do jogo da economia é a sociedade. Quem estabelece as diretrizes da relação de preço, do que vai ser ofertado, do que vai ser consumido, é a sociedade. Então, a economia ali é uma ciência que tem como função gerir a relação entre a oferta e a demanda. Se você marca uma resposta dessa, certa resposta avança em uma casa. Né? É isso, economia é isso. Aqui a resposta mais elaborada, para a gente debater, olha como é que ele começa, é uma ciência social. Beleza. Que estuda o funcionamento do dinheiro. Dinheiro esse, do capital, né? Dinheiro esse que é o principal fator econômico, né? O fator de produção, né? Lembre-se que a gente tem ali o fator de produção, mão de obra, né? O insumo da produção. Se eu quero produzir essa camisa, eu preciso, então, do tecido para... né? E se você quer a camisa, você vai comprar uma camisa, a camisa tem que ter o tecido, então a gestão da matéria-prima, dos insumos da produção, é um fator de produção. A população economicamente ativa, né, para saber quanto que tem no teu bolso, quanto que você tem capacidade de comprar, de pagar, quando, em quanto tempo, qual a quantidade. O dinheiro, né, tanto o dinheiro do demandador,
quanto o dinheiro do produtor. A gestão do dinheiro, tem gente que a gente viu, tem gente que empresta o dinheiro para o mercado, tem gente que pega o dinheiro do mercado. Então, a gestão do capital é um fator de produção. O outro fator de produção na verdade, a tecnologia, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente está integrado com as ferramentas digitais, com tudo isso que a gente está vivendo. O Reinaldo agora falou, pô, estou dirigindo e assistindo a aula. Isso é uma ferramenta digital. Essa aula remota é uma ferramenta digital. Então, tudo isso faz parte e foi incorporado ao fator de produção. Quanto mais sistema, quanto mais ferramenta, quanto melhor é o controle, teoricamente mais eficaz e mais eficiente. E, por último, o quinto fator de produção é a gestão, né? Somos nós, né? A capacidade que o administrador, o gestor, né? O animador, o maestro desses fatores de produção tem para poder organizá-lo. Então, o que ele está falando? Ciência social que estuda a formação, o funcionamento sob o pressuposto da necessidade do comportamento racional econômico. A palavra econômica é diferente da palavra financeira. Econômico vem de riqueza, né? Capacidade que você tem de produzir riqueza. Financeiro vem da capacidade que você tem de gerir o dinheiro. Elas são casadas, essas palavras, porque, a princípio, quando você gere bem o dinheiro, você tem um crescimento econômico. Mas pode acontecer de você, do dinheiro entrar, do dinheiro sair, na mesma proporção, e você ter a dificuldade aí de engordar a sua riqueza. Então, o que ele está falando aqui pressuposto do comportamento lógico, racional, econômico, ou seja, busca alocação dos recursos escassos dentre as alternativas. É como se fosse aqui a nossa aula, né? Eu sou estou dando aula aqui, nesse horário, para você. Eu não tenho como dar a aula no outro horário, nesse mesmo horário para outra turma, de outra disciplina, por exemplo. Então, o recurso é limitado. Eu estou vendendo aqui o conhecimento. E você que está comprando o conhecimento, aceitou, combinou esse horário e o valor da hora-aula que a instituição está cobrando, a forma de relacionamento. Então, esse equilíbrio entre quem está consumindo e quem está produzindo é a ciência econômica, né? Ela administra ali, se está escasso, eu vou produzir para você. Se é o seu desejo, eu vou produzir para você. Se não está escasso, está sobrando, eu vou avaliar se eu vou produzir para você, e se não é o seu desejo, eu vou avaliar se eu vou produzir para você, porque eu não vou conseguir vender. Então, a relação é essa. Um outro conceito aqui do que é economia, ele traz para a gente, né? Olha como é que ele começa. Ciência social, mesma coisa. Que estuda aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Produção, distribuição e entrega, consumo, no caso, né? Produzir na hora certa, do jeito certo, da forma certa, na quantidade certa. Distribuir a mesma coisa, a quantidade certa, na hora certa, ao preço certo. E consumir, né? Permitir que o consumidor consuma a quantidade certa na hora certa, até porque se eu for botar no atacado, se eu for botar no varejo, se eu for botar no atacarejo uma quantidade muito grande, vai criar estoque. Criando estoque é dinheiro parado, né? E se eu não botar a quantidade desejada, você vai entrar na loja, lá no estabelecimento, e tem o produto tal, tem o serviço tal, tem, mas acabou. Aí você sai frustrado e vai procurar o concorrente. Então, ciência social que estuda produção, distribuição e consumo de bens e serviços, claro, né? Logo, tudo que o ser humano necessita para se desenvolver, né? E ele bota ali a palavra ser humano, tanto de um lado quanto do outro, né? As empresas que são compostas de pessoas produzem
para atender outras pessoas. Essas outras pessoas focam em outros temas e não produzem, como se fosse aqui a laranja, né? Eu dou aula, eu não sei produzir laranja. Então, eu vou comprar a laranja de quem entende de produção de laranja, né? E por sua vez, vai estar me vendendo. Então, a necessidade dele de ter o dinheiro para comprar os itens dele, a minha necessidade, porque eu estou focado aqui na academia nesse momento e não sei produzir laranja, e aí rola o casamento. Então, é isso que é economia. Um outro tema que nós abordamos, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, hein? O outro tema que a gente abordou, né, nos nossos bate-papos, né, além do conceito da economia, qual é o objetivo disso, né? Qual é a funcionalidade dessa ciência social? Essa ciência social ela é necessária para o crescimento da própria sociedade. E esse crescimento da sociedade não é só esses dois lados, né? Não é só a demanda e a oferta. A gente tem ali agentes que controlam, gestionam essa relação, né? De uma forma micro e de uma forma macro. Então, olha, eu vou ler aqui junto para a gente debater. Quais são os objetivos da economia? Entender como a sociedade aloca os recursos, né, escassos. É aquela história, né? Eu só posso dar uma aula por hora, então é escasso, para suprir as necessidades. A ciência analisa os indivíduos, as empresas e o governo na tomada de decisão que afetam produção, distribuição e consumo. Não é só os dois lados, né? A corretora que pega o dinheiro e empresta o dinheiro, no caso as instituições financeiras, são parte interessada na produção, na distribuição e no consumo. Porque se você não está consumindo, eu vou ter dinheiro guardado no cofre do banco, não vou ter para quem emprestar, né? Se você está consumindo demais, o meu dinheiro vai acabar e aí vai ter aquela história da inflação, como a gente já conversou, né? A oferta está maior do que a demanda, sobra. Se a demanda está maior do que a oferta, falta, né? E vice-versa. Um outro conceito aqui da economia, quais são os objetivos dessa ciência econômica, né? Organização. Organizar políticas para facilitar a produção, a distribuição e o consumo, com a finalidade de satisfazer a sociedade. É a mesma coisa do de cima, né? Ele só usou palavras diferentes ali. E eu acho interessante aqui esse termo, né? Organizar políticas. Né? Organizar políticas é estabelecer regras, estabelecer premissas, estabelecer formas de relacionamento. Então, quais são os objetivos da ciência? Né? Organizar a política de produção, distribuição e consumo. Se você responde isso, certa resposta avança uma casa. O resto aqui é o detalhe para a sua compreensão. Né? Eu preciso criar controle de relacionamento no ambiente micro e controle de relacionamento no ambiente macro. E aí essa questão nos leva a compreender controle de quem, Douglas? Controle dos fatores de produção. Né? São os fatores de produção, aqueles que eu citei há pouco, e são os elementos ali que a gente vai botar na frente, como se fosse assim os cavalos, né, para tocar a carroça da economia. Então, eu boto lá os cavalos na frente e vou animando, organizando, freando, soltando a rédea, né, para poder caminhar, correr, andar, me deslocar da forma que melhor me convém. E os fatores de produção são, fazendo aqui uma analogia grosseira, são esses cavalos, né? Os que puxam a carroça. Quais são eles? Recursos, insumos, né? Para quem que eu vou vender? O consumidor, a população que tem a grana, né?
Quem dera que todo mundo tivesse muita grana, mas não é assim que funciona. Então, eu considero a população economicamente ativa, quem tem capacidade de produzir riqueza, a tecnologia e o controle, né? A gente já falou disso. Um outro conceito aqui que a gente traz dos fatores de produção passa por aqui, ó, conjunto de componentes necessários para cadeia produtiva. A gente vai ver aí na literatura supply chain, né, em inglês para ficar bonito, cadeia de produção. Cadeia de produção, sim, porque para produzir essa camisa aqui, por exemplo, alguém teve que plantar o algodão, alguém teve que colher, alguém teve que criar, né, o fio do algodão, né, persear, né, o fio do algodão. Alguém teve que transformar esse fio em tecido, alguém teve que cortar, tingir, cortar, produzir a camisa, embalar, entregar, distribuir, vender. Então, observa que aqui a gente tem um ciclo. A camisa não existiria se não existisse o algodão, se não existisse a mão de obra. Então, um conjunto de componentes necessário para uma cadeia de produção. Quem são esses caras? Eu preciso de pessoas, preciso do tecido, preciso de tecnologia, preciso de maquinário, preciso de recursos e preciso da combinação desses caras funcionando de forma harmônica, né? Eles podem ser referentes a um bem ou um serviço, claro, né? Iniciando-se na aquisição até a entrega, né? A partir do fator produtivo, blá, 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 blá. É isso. Então, quais são os fatores? Você responde os 5, certa resposta, avance uma casa. Esses fatores de produção, eles se comportam em cima de que regra? Né? Qual é a premissa, né? As diretrizes que eles seguem? Eles seguem uma lei, né? Que é a lei da oferta e da procura. A gente está falando disso a todo momento. Essa lei tem jurisprudência aprovada pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Isso é uma lei econômica, uma lei que foi estabelecida pela observação, pelo comportamento. Então, você fica olhando ali o comportamento dessa relação na linha do tempo, desde os primórdios, e aí você chega à seguinte conclusão: caramba, então alguém vende, alguém compra, e se eu vender muito, se eu ofertar muito e ninguém comprar, eu perco. Se eu ofertar pouco e tiver muita gente, eu posso subir meu preço. Essa é a lei da oferta e da procura, né? Um conceito que busca explicar, isso aqui eu gosto, a formação e a variação dos preços. Formação e variação dos preços. Como assim? É o que a gente está tratando aqui, né? Se tem muita gente vendendo algum produto, esse produto, eu vou na primeira barraca, ela fala assim, tá caro. Tá mais ou menos. Tá barato, eu vou comprar. E aí aquelas outras 2 barracas não vendem e dependendo do produto, do serviço, perdeu, né? Agora, se só tem uma barraca para eu comprar e se eu não comprar, eu não vou ter aquele bem, aquele serviço, eu vou ter que me sujeitar àquele preço. Então, a formação de preço por parte da empresa, claro que tem ali a questão dos custos envolvidos, do controle do governo, né, para não ter ali um monopólio e o cara cobrar um valor estratosférico e ninguém ter capacidade de consumir aquele produto, etc. Mas a lei da oferta e da demanda serve para formar preço, serve para controlar os preços de um determinado mercado, quer ele micro, quer ele macro. Aponta que quando a procura por um produto é alta, a oferta é baixa, e a oferta é baixa, os preços tendem a subir. Foi o que a gente acabou de falar, né? E a recíproca é verdadeira. Outro conceito aqui da lei da oferta e da procura, né? São múltiplos os fatores que podem influenciar nessa relação. Sim. Política econômica, política tributária, clima, né? Eu acho que eu comentei com vocês, essa semana que passou, estava vendo umas entrevistas do presidente América Latina da Coca-Cola.
E ele falando, eu até me chamou a atenção e me interessei, acho que eu comentei isso na aula, se eu comentei, me desculpe, eu vou repetir, se eu não comentei, fica aqui registrado. Me chamou a atenção que ele falou que as vendas da Coca-Cola no ano passado aumentaram em 11%, né, do negócio, a rentabilidade do negócio aumentou em 11%. Eu falei, caramba, como é que esse cara está fazendo dinheiro se você conversa com as pessoas, a maioria das pessoas estão diminuindo o consumo de refrigerante, né? E ele falou que ele está bombando não só o refrigerante diet, mas vai muito bem, obrigado, os refrigerantes com açúcares. Eu falei, como é que esse cara está fazendo isso? Aí eu fui assistir a reportagem, né? E aí ele comenta que, graças ao clima, no ano passado, vamos lembrar, né, final do ano, início do ano, foram 70 graus, pelo menos de temperatura diária, né, na região centro-oeste, na região sudeste, até a região sul do país bateu 42 graus, se eu não me engano. E aí, para você se refrescar, você vai desde da água, do picolé até a Coca-Cola, né? Então, é um exemplo interessante que controla essa relação. Lei da oferta são múltiplos fatores, né, como está dizendo. Como o poder aquisitivo da população, economicamente ativa, implementa uma determinação, um interesse. É o que ele está falando aqui. Tranquilo? Vou seguir, hein? Outro tópico, objeto aí de atenção, sistemas econômicos, né? Como é que funciona o sistema econômico? Claro, né, essa relação de oferta e demanda, que tem outros agentes envolvidos, que tem leis, tem a lei ali da oferta e da demanda, né, que é uma lei econômica, ela precisa também ter lei de relacionamento, precisa ter código de ética, precisa ter lei que controle o preço, precisa ter lei para controlar o dinheiro em circulação, precisa ter lei para administrar ali o processo desde a produção até a distribuição, até o consumo, e essas leis funcionam dentro de um sistema econômico. O que é o sistema econômico? É a forma pela qual a sociedade está organizada para controlar essas relações. Então, eu produzo para te atender, você consome por uma necessidade que lá na frente você vai, diante desse conhecimento, aplicar na sua atividade e aí, consequentemente, produzir riqueza para outra pessoa, para a tua família, seja lá para quem for. Então, como é que funcionam os sistemas, né? É a combinação, se você for responder, a combinação dos stakeholders, dos agentes envolvidos na ciência econômica, vai estar certa a resposta. Por quê? Quem são esses agentes econômicos? Quem são esses agentes? São os bancos, os agentes econômicos, é o governo que está de olho na circulação da mercadoria, do serviço para poder tributar, é a forma que ele tem de fazer receita. São nós, consumidores, que precisamos consumir, e as empresas que ficam de olho na gente, tentando nos aliciar para poder consumirmos o que elas acham de interessante. Para reger isso tudo, a gente tem ali as categorias sindicais, a gente tem ali as associações de controle, a gente tem dentro do micro, né? E de uma forma macro, a gente tem o Sistema Financeiro Nacional, que é o xerifão lá, o Bacen, que é quem fica olhando o volume de moeda em circulação para poder tributar, afrouxar, aumentar o custo ou diminuir o custo. Sistema econômico. Falamos também de o que é microeconomia, o que é microeconomia, o que é macroeconomia. Microeconomia, né, está voltado, microeconomia é toda a gestão dos fatores de produção, respeitando a lei da oferta e da demanda, num ambiente particular, numa atividade econômica própria. Respondeu isso? Terra nota 10. Né? E você está botando uma lupa, você está vendo uma determinada atividade econômica, atividade educacional.
atividade industrial, atividade do agrobusiness, né? Então, você foca em determinadas áreas e aí você verifica os fatores de produção, os sistemas econômicos funcionando dentro dessas áreas. É a parte que busca entender as características e comportamentos dos consumidores. Mostra os fatores importantes. O que é importante no preço? Qual o preço que é interessante nessa relação? Qual é o consumo, os produtos, os serviços que são interessantes nessa relação? Qual é a forma que eu posso te aliciar, né, aqui, através de uma campanha de propaganda e publicidade? Qual é a forma que você se interessa, né, isso, referente a um determinado produto? Por isso que eles chamam de micro, né? Objetivo, um outro conceito, né? O objetivo é desenvolver a capacidade de analisar os resultados entre os sistemas econômicos. Respondeu isso? 10 nota 10. Para quê? Por que eu tenho que fazer essa análise, Douglas? Para tomada de decisão. Simples assim. Na sua vida profissional, né, você já tem na sua cabeça aí definido para onde que você vai seguir. Você vai abrir um consultório, você vai se envolver com consultoria, você vai abrir uma loja de pet shop, o que você vai fazer? Você tem que estar matutando isso já na tua cabeça. E quando você matuta, né, quando você começa a estudar e pensar nisso, aí é aquilo que nós conversamos já. Eu vou vender para quem? Eu vou abrir uma loja de tosa. Você vai tosar quem? Que raça? Vão ser todas as raças? Vai se especializar? Não vai se especializar? Para aí a especialização exige uma determinada medicação, determinados aparelhos para cortar lá o pelo do animal, né? E então você vive um mundo micro, né? É isso que é a microeconomia. Diferente da macroeconomia, né? O que é macroeconomia? Como o próprio nome diz, né? É o somatório dos ambientes micros. Eu acho que eu fiz analogia no início lá com o corpo humano, né? Então, resgata lá a aula, mas aqui, o que é a macroeconomia? A área da economia, né, que estuda os fatores que circundam a conjuntura. Essa palavra conjuntura, lá no dicionário, se a gente for ver, arcabouço, conjuntura, forma ampla de você enxergar o comportamento dos fatores de produção dentro dos vários sistemas econômicos. Né? A macroeconomia, então, eu começo a observar, caramba, o curso de medicina veterinária está bombando. Então, eu, como instituição, vou canalizar o meu interesse, minha atenção para o curso de medicina veterinária. O curso XPTO está diminuindo, ninguém faz matrícula, ninguém se interessa, em função aí do mercado ter mudado. Então, eu vou avaliar ali ou uma forma de estimular aquele curso, aquela área, né? Fazendo aqui uma analogia com as faculdades, né? Ou eu vou estimular aquela área para que, de repente, vai gerar oportunidade de emprego, vai gerar tributo, vai gerar movimento micro daquela atividade econômica, ou eu descarto e foco aqui. Essas decisões se dão através da macroeconomia. Tem por objetivo o estudo da economia de um país. Olha aqui, a visão ampla, a visão da conjuntura. Então, eu não quero saber se a região norte é mais pobre, é mais rica do que a região sul. Eu quero saber o comportamento do país. Então, as leis, as regras, a circulação da grana, ela tem que ser ampla, né, e não restrita.
É análise de dados econômicos amplos, ele está usando aqui toda hora a palavra ampla, 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 que permite compreender melhor a realidade nacional, né? A realidade nacional. Aí a gente dá uma descambada, né? Dá uma... dentro desse conceito econômico, a gente olha para a atividade econômica que mais tem a ver conosco, o Brasil, o Zil, que é o agrobusiness, né? É essa atividade que é a mola mestre, né, que faz a roda girar. Nosso parque industrial não vai bem, né, não está bem, já não é a nossa especialidade. Vamos focar na atividade primária, no setor primário, mas botando ali uma pitada de pimenta nessa atividade primária, né? Que hoje a gente chama de agronegócio. O que é o agronegócio? Refere-se a todas as atividades econômicas, ou seja, de produção de riqueza, produção, comercialização daqueles itens. Produção, distribuição e consumo de produtos produtos agrícolas ali voltados para o que compõe o agrobusiness. É também conhecido com o nome internacional, agrobusiness, né, que é o conceito maior. Dessa forma, integram uma cadeia, aquisição da semente, manipulação genética da semente, aquisição da semente, plantio da semente, colheita do fruto, né, da sua cultura, beneficiamento, estocagem, distribuição, comercialização até a regra final. Então, isso é o sistema agroindustrial, né? Um outro conceito tem o objetivo de gerar desenvolvimento, renda e emprego para cada região do país. Então, observa que o agro ele tem ali um casamento muito forte com o macro. E aí, desse macro, nasce ali a concentração em cada atividade micro, no caso, né? Tá tranquilo? Isso tudo a gente viu, reviu, né? Batemos, desbatemos, né? Aqui é mais realmente um sacudir vocês. Qual é a relação da economia com o agro? Total, né? Se você responder total, tendo em vista que representa hoje 1/3 de tudo que é produzido de riqueza do nosso país, né? Está ali, ó, 33% do PIB, Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Tudo que eu gero de riqueza, tudo que eu gero de receita, tudo que, como se fosse aqui na nossa sala de aula, eu perguntasse: ô Ítalo, quanto que você ganha? Carla, quanto que você ganha? Douglas, quanto que você ganha? Lívia, quanto que você ganha? Pedro, quanto você... E a gente somasse isso tudo. Esse é o nosso PIB. Isso aí nos dá uma força para a gente poder comprar, como sala de aula, né, itens que nos investir em itens que nos convém, né? É assim que pensa o país. Então, aqui no caso, né, qual é a relação da economia com o agro, né? O agro é o principal motor da economia, uma vez que representa 1/3 de tudo que está sendo arrecadado. Um outro conceito, né, é uma cadeia de produção de riqueza fundamental para todos os setores, porque, olha que interessante, ela se transforma no centro do universo brasileiro, vamos dizer assim, e tudo fica orbitando em torno do agro, né? O plantio, a exportação do minério de ferro, a transformação do minério de ferro volta a aço, e tudo isso que a gente já debateu. Como é que funcionam os sistemas agroindustriais? Sistemas agroindustriais funcionam como se fosse um comportamento industrial, uma linha de produção industrial. Se você responder isso, certa resposta, avance uma casa.
Aqui o conceito, né? Porque é isso, só isso. Eu tenho lá áreas voltadas para terraplanagem, eu tenho áreas voltadas para estocagem, eu tenho áreas voltadas para o transporte, e aí eu combino isso tudo, né? E aí fica mais fácil de eu estabelecer relações, fica mais fácil de eu estabelecer gatilhos de controle, fica mais fácil para eu estabelecer indicadores, né? Então, conjunto de atividades que concorrem para produção, desde o insumo até o consumidor final. Aqui a gente está falando de toda a cadeia, né? Os sistemas é o ambiente físico equipado e preparado com um conjunto de atividades relacionadas para transformar os fatores de produção. É o que está escrito na tela. Simples assim. Falamos também, né, faltando aqui um último tema, que foi custos, né? A gente começou a falar de custos também, mas abordando aqui, está perguntando para que serve medir o desempenho econômico e financeiro das empresas? Qual é a funcionalidade disso? É a mesma pergunta, é a mesma resposta para que o médico te pede uma série de exames, né? E você faz lá a checagem, né? O exame de sangue, seja lá o que for. Por que o médico pede isso? Para interpretar e melhor tomar a decisão de acordo com a sua meta, de acordo com o seu interesse. Então, se você responde isso, né, acerta a resposta. Para que serve medir o desempenho da riqueza e do dinheiro de uma estrutura empresarial? E aqui não importa se ela é MEI ou é a Vale, por exemplo, não importa. Para quê? Para garantir que o diagnóstico dela naquele momento está de acordo com as diretrizes estabelecidas lá atrás pelos gestores do negócio. É isso. Representam o diagnóstico da situação econômica financeira da empresa, apresentando aqui, ó, liquidez, rentabilidade e endividamento. São indicadores, né? Liquidez está associado a caixa, né? Dinheiro que entra, dinheiro que sai, permite você diagnosticar a velocidade que o dinheiro está entrando, a velocidade que o dinheiro está saindo, o quanto que o dinheiro está entrando, o quanto que o dinheiro está saindo. Liquidez, então, é a capacidade que a empresa tem de girar o dinheiro, o fluxo de caixa da empresa. Se ela gira de forma correta, entra muito e sai pouco, ela vai ter a capacidade de medir a rentabilidade dela. Rentabilidade, então, é a capacidade mais voltada ao comportamento econômico. Se eu administro bem o dinheiro e sobra a grana, eu vou ficar mais gordinho e aí, consequentemente, eu vou ter uma riqueza, a minha rentabilidade vai melhorar. Se o dinheiro entra e o dinheiro sai, às vezes a liquidez é boa, mas a rentabilidade não é boa. Significa dizer que eu não estou tendo capacidade de juntar ou reinvestir o dinheiro. A rentabilidade serve para isso. E endividamento não é ruim, né? A gente já falou disso, né? É ruim para quem não controla a rentabilidade e não controla a liquidez. Endividamento, ele é interessante no momento que eu pego o dinheiro emprestado a um determinado custo, a uma determinada taxa, aplico na produção, produzo riqueza suficiente a mais para poder pagar esse custo financeiro e ainda me sobra um dinheirinho para botar no bolso. Então, empresas podem e devem fazer isso. Só não pode pegar muito dinheiro, investir e falar que daqui a 700 anos vai resgatar esse investimento, que aí ela deixa de ter liquidez. Então, controlar também o endividamento é um fator crítico de sucesso aí para garantir a saúde financeira visa as incertezas futuras. Uma outra resposta aqui, fundamenta-se em processo de tomada de decisão. Então, eu olho os indicadores, boto a mão no queixo e julgo o seguinte, não, vamos dar desconto aí no estoque para fazer ele girar.
ou vai faltar esse item no mercado. Vamos segurar, não vamos vender agora para quando faltar no mercado a gente ter o produto para vender e a gente pode rentabilizar ele mais, criar uma margem maior. Então, medir o desempenho econômico serve para tomada de decisão. Ficou faltando aqui um último item, né? Mas a gente pode debater aqui, que é a questão dos custos, né? O que... Deixa eu voltar aqui. Pronto, que fica mais olho no olho. A questão dos custos, a gente não abordou, não está ali, né? Mas o que são custos? Né? Custos são gastos associados à atividade fim, né? Deixa eu só fechar aqui, Daiane e João, rapidinho, porque aí eu abro para as perguntas. Então, custos são gastos associados à atividade fim da empresa. Tudo é gasto. Tudo eu boto a mão no meu bolso para gastar, eu, dono da empresa. Mas tem gastos associados ao meu negócio, focado, e tem gastos que não são ligados à atividade fim. Necessários, mas não ligados à atividade fim. Exemplo aqui da nossa relação, eu preciso comprar um computador que é ligado à atividade fim. Custo. Quem vai pagar por esse computador é o cliente, no caso você. Agora, eu, enquanto estou dando aula, eu bebo água, eu preciso comprar água. A água é necessária para o meu corpo, mas não é necessária para eu dar aula. Né? Você não vai pagar por essa garrafa de água. Custos e despesa. Então, usamos esse conceito. Esses custos, né, que são ligados à atividade fim, são esforços que são feitos para gerar receita. Esses esforços, né, eles têm que ser acompanhados, esses custos têm que ser acompanhados. Eles são acompanhados quanto à alocação dele, a colocação dele, né, na linha de produção ali daquele produto, daquele serviço, e quanto ao seu comportamento, como é que ele se comporta. O comportamento do custo, ele se dá de forma fixa ou variável. Custo fixo é aquele que não depende do volume que você está produzindo. E o custo variável, como o próprio nome diz, ele vai variar de acordo com o volume que você está produzindo. O exemplo que eu dou aqui da nossa relação, né? Tendo 46 alunos ou tendo 460, eu vou receber, eu sou fixo, porque a instituição vai me pagar um valor, não por aluno, quem dera, né? Mas sim pela hora que eu estou disponibilizando aqui a vocês. Diferente do gasto que eu estou tendo aqui com a internet, com a energia, né, que ele vai variar. Se eu gasto 1 kW por aula, 2 aulas, 2 kW, e assim sucessivamente. E quanto à alocação, a colocação dos custos no processo de produção? Ele pode se dar de forma direta ou de forma indireta. O custo direto é aquele que eu consigo contar. Né? Uma caneta, uma tampinha. 2 canetas, eu preciso ter 2 tampinhas de caneta para ele... É fácil, eu identificar. Então, se aqui tem 100 gramas de plástico, né? Sei lá, e se eu produzir 2 canetas, eu preciso de 200 gramas de plástico. Diferente do variável, né? Para produzir essa caneta, eu precisei comprar uma máquina. A máquina, ela é um custo, mas ela produz caneta vermelha, ela produz caneta azul, ela produz caneta preta, de várias cores. A máquina é a mesma. A máquina sofre um desgaste. Então, como é que eu vou medir esse desgaste diante da produção? Aí eu faço um rateio, foi o que nós abordamos. Custos, despesas e os tipos de custos que existem. Ponto final. A Daiane, vou dar prioridade a ela, né? Levantou a mão primeiro aí, por alguma dúvida, alguma questão? Pois não, Daiane? Professor, só uma dúvida. Eu estou puxando umas matérias e eu estou com dúvida em questão do dia da prova. É semana que vem mesmo? Semana que vem. Eu falei no iniciozinho, Daiane,
ela vai... Mas não é a TF, professor, que é o trabalho, que é semana que vem? Oi? Não é o TF, que é trabalho, que é semana que vem? Só que o Não, trabalho não. seria forma de prova. É a prova, é a T1, é a T1. Então, mas a T1 é trabalho, professor. Não, no caso aqui nosso é uma avaliação, não é trabalho, não. A T1, dessas aulas síncronas, é uma prova, uma avaliação. Sim, só que ele vale 10 questões, tem 2, divide por 10, que dá 10, mas ela não é multiplicada por 2 igual a V1, porque a V1, por exemplo, você faz a prova na V1, você vai presencialmente, você tira 8, então você tem 16. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem 8 no trabalho, já soma. Aí, quanto falta para dar 35, que é para passar para V2? Isso. Não. Eu falei que era trabalho. Não, tá. Porque a Daiane perguntou, assim, quando que seria, né? Então, ela começa no dia 7 e vai até o dia 12. Não, Isso, mas isso aí é a atividade, mas e a prova presencial? É semana que vem? Não. Dessa vez não rola a prova presencial. Vamos lá. A T1, a TF1 são provas, são avaliações, vamos falar assim, que a gente vai fazer aqui no nosso ambiente, na página da nossa disciplina. Então, se você for lá na seção, se eu não me engano, na seção 5, você vai clicar lá, a partir do dia 7, vai abrir esse questionário para você e você vai responder. Você não precisa, não é prova presencial, tanto a T1 quanto a TF1. A TF1, eu já até botei lá, se eu não me engano, é na semana de 24, respeitando lá o nosso calendário. E aí, essas são feitas aqui entre nós. A V1, que é lá para o final do mês, porque, na verdade, essa disciplina, ela tem a V1 e a V2, que você vai somar, né, para como se fosse a nota lá do trabalho, que até a Micaele colocou. A V1, que é lá no final do mês, essa sim, aí você vai fazer presencial no polo, e é o polo que vai definir o dia e o horário dela, respeitando o calendário. Por enquanto, não esquentem a cabeça com relação a marcar no polo. Você vai entrar no sistema e a prova abre para você, você responde e vamos ser felizes. Perfeito. Era isso que eu estava com dúvida mesmo. Obrigadão, professor. Tamo junto. Se, porventura, eu vou bater aqui na madeira, você não for bem nessa T1, nessa prova da semana que vem, nessa avaliação, vamos chamar assim, da semana que vem, aí você tem direito a fazer a TF1, né? A TF1, que vai ser no dia 24 desse mês, e é para aqueles alunos que não obtiveram média 6. Então, você fez a prova, tal, não tirou nota 6, não é segunda chamada, não. Você tem direito ali, dentro da regra institucional, a fazer uma segunda avaliação. Guarda essas notas, e aí foi o que a Micaele falou aqui para a gente. Aí você vai somar a nota da T1, a nota do V1, a nota do V2, a nota do T2, soma, tira aquela média ponderada maluca lá, divide por 5 e tal, para você ter sua média final. A regrinha está lá, né? A regrinha está lá bacaninha. Perfeito. Obrigadão, professor. E eu que agradeço a sua pergunta, Daiane. O que mais? Professor, o senhor vai pôr os slides da aula? Porque eu estou vendo que só está tendo os vídeos, mas os slides não. Botei. Até lá, tem um arquivo lá escrito revisão de V1. Deixa eu entrar aqui para ver se eu acho, porque... Qual é a sua turma? Negócio... Qual é a sua turma, Micaele, por favor? Essa de hoje. Não, eu sei, mas qual é o seu... Porque são várias turmas número. Aqui. Assim, qual polo? Você está da onde? O polo de Goiânia, deixa eu dar uma olhadinha. De Goiânia acho que é 4, se eu não me engano. Eu acho que é número 4. É N...
230 e... É o 236 é o número da matéria. 23664N1. 4N1, então é 4, né? A Goiânia é 4, N de noturno, né? Uma turma. Entra lá nessa 4N1, né? Eu tô aqui, exatamente aqui, eu tô vendo as aulas gravadas, o T1, TF1, o material complementar, que eu não entendi muito, aqui os objetivos de aprendizagem, aula de revisão V1. Essa daí. Mas os outros slides das outras aulas não tem. Não, os outros slides slide tá nessa seção, em cima de cada... Pois é, e aqui tá, professor, eu estou vendo aqui, tem aula inaugural, não sei essa, se ó, clica na aula inaugural, você vai ver os slides que eu usei na aula inaugural. Ah, achei. É porque eu confundi, porque tá misturado com vídeo. Sempre, a ordem é sempre assim. O slide da aula, um material tá complementar e lá no final a gravação da aula, na última sessão. Não, tá certo. É sempre nessa ordem. O slide, o material complementar e lá no final, na sessão 7, se eu não me engano, aí semana 1, semana 2, semana 3, tal, tá? Desculpa a ignorância, professor. Nada, por favor, não fale isso, hein? Por favor, não fale, não use essa palavra mais, porque a gente aqui está construindo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, e é super natural, né? A dúvida, a questão, a gente está se conhecendo nesse momento. E é natural que, poxa, será que você precisa estudar, você precisa se formatar, né? Então, toda dúvida, e aqui serve até uma reflexão geral. Qualquer dúvida que cada um de nós tenhamos na vida, não deixe passar. Procure resolver de imediato. Porque se deixar passar, a coisa anda, deixa para lá, não resolve, e aí daqui a pouco quem ficou com a dúvida foi você. Então, cada um de nós, né, Micaele, Daiane, João, Pedro, cada um dos presentes aqui, perguntem e perguntem. Peraí, deixa eu ver, acho que alguém escreveu aqui no chat que não pode... Aí Ítalo falou, a avaliação online? Sim, Ítalo, a avaliação vai ser online, a partir do dia 7. Aí a Bárbara perguntou, a TFU, então, seria uma recuperação? É uma recuperação, né? Eu, particularmente, sou até contra, tá? Mas, enfim, a recuperação você faz lá no final, né? Mas é a recuperação de uma prova. Sim, se você não tiver 7, você faz a prova. 6. Se você tirar abaixo de 6, você tem direito a fazer a TFU. Professor, explica mais sobre os indicadores econômicos e aquela questão de noção de custo, por favor? Claro. Indicadores econômicos são medidores. Indicadores econômicos são medidores que são usados por parte das empresas como forma de garantir que a sua estratégia, que o seu objetivo desenhado está sendo cumprido. Ele traçou um caminho. Será que esse caminho... será que eu estou caminhando da forma correta? Indicador econômico serve para isso, para medir a capacidade que a empresa tem de produzir riqueza de forma a atender o seu plano de negócio, o seu plano de voo, né? Um avião, quando ele decola, sai do ponto A e vai para o ponto B. Ele tem um plano, ele tem uma regra, ele tem ali um caminho a seguir. Não pode voar muito alto, não pode voar muito baixo. E aí, depois que ele decola, né, ele vai acompanhando. Será que eu estou embicando demais o avião? Será que eu estou embicando de menos? Será que eu vou bater lá na frente com outro avião? Será que eu vou pousar no aeroporto correto? Ele precisa, então, ter sinalizadores que meçam a trajetória dele até chegar no objetivo final.
os indicadores econômicos, no caso das empresas, eles têm essa mesma função. A empresa precisa medir como que ela ganha dinheiro e se ela está ganhando dinheiro suficiente para poder pagar as suas dívidas de curto prazo e de longo prazo, indicador de liquidez, que foi o que a gente falou. A empresa, além de captar o dinheiro, pagar o dinheiro, ela precisa medir se essa combinação do dinheiro que entra com o dinheiro que sai está gerando ganho, né? Se o patrimônio dela está aumentando. Então, é um indicador de rentabilidade. Será que essa empresa ela é rentável, né, aos olhos de novos investidores? E esse indicador de rentabilidade ele serve para isso. Eu não vou perguntar para vocês as fórmulas, né? Fiquem tranquilos, né? Que eu só apresentei para vocês na aula lá, né? Até por uma questão de não deixar vocês no vácuo, né? Sem saber. Mas eu não vou pedir, você pega o patrimônio líquido, divide pelo lucro, nada disso, nada disso. É só esse conceito que eu estou pedindo para vocês. Que eu estou falando com vocês que eu posso pedir na avaliação. Se é que vocês Aí entra o conceito de o IPCA, o PIB... Pois é, aqueles indicadores que são indicadores macro, né? Eu gostaria que vocês não decorassem eles, porque já sinalizando aqui, dando um spoiler da avaliação para vocês, eu não vou pedir o que significa IPCA, o índice amplo, o índice restrito, quantos salários mínimos, 4 salários mínimos, 20 salários mínimos. Não. É bom que eu ainda estou gravando aqui e deixa registrado. Não vou pedir isso. Se eu for falar de IPCA, eu vou, dentro da questão, contextualizar uma situação usando o IPCA. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor de forma ampla, que considera ali até uma população economicamente ativa, tem a funcionalidade micro ou macro. Percebeu? Eu explico o que é o índice. Aí, nesse caso, seria o macro, que é o amplo. Exatamente. As empresas pegam dinheiro emprestado nas instituições bancárias e os bancos, por sua vez, apesar de cobrarem juros, eles são regidos né, macroeconomicamente por qual tipo de índice? A taxa de juros Selic, a taxa de juros do Zezinho, a taxa de juros... Selic, né? Está entendendo? Uhum. Então, eu não vou pedir para você, não devo pedir para vocês o que significa Selic. Eu vou contextualizar e te induzir à prova, todas as questões sempre no sentido construtivista. Fiquem tranquilos com relação a esse tipo de situação. Então, a questão dos indicadores passa por isso. E a questão dos custos, mais uma vez também, eu não vou pedir para você calcular custos, eu não vou pedir para... uma empresa produz 300 camisas a um custo unitário de R$1 e vende por R$50. Não vou pedir isso. Aqui não é prova de contabilidade, não é prova de gestão financeira, nem nada. Eu só quero que você entenda o glossário inerente aos custos. E existem, para você produzir alguma coisa, você precisa gastar. E o acompanhamento desse gasto vai permitir você formar um preço esse que te atenda na sua capacidade de produzir resultado positivo. É esse o conceito. Só, único e exclusivamente isso. Como eu ainda vou continuar com o tema custos, depois dessas avaliações, a gente vai voltar com o tema custo, fiquem tranquilas com relação a isso, que
custos vai ser intensificado, vamos dizer assim, na segunda avaliação. Agora é só muito mais o glossário do que propriamente dito o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável. Não se preocupem com isso. É bom que eu estou gravando. Tá legal? Show. O que mais? Deixa eu ver aqui no chat. Professor, V1, será questões todas fechadas? Assim, o que você chama de questão fechada, né? É que eu entendi, a prova ela vai ficar aberta. A prova ela fica aberta, né? Mas você vai entrar na questão, vai ler lá a questão, ela vai ficar aberta e não tem questão assim de certo ou errado, né? Se é que é isso que eu não entendi direito, Sara, o que você chama de questão fechada e questão aberta, mas não é discursiva, ela é múltipla escolha, né? É objetiva, né? A avaliação. É que eu entendi direito. A gente vai ser feliz, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida. Deixa eu parar aqui a gravação. Assim que upar essa gravação, eu colo